Bendito seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. Hoje o nosso tema, a volta de Jesus em contagem regressiva. Quero pensar com você sobre este tema, baseado em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Mas antes eu quero lembrar que todas as terças-feiras nós reunimos em culto de oração às 19h30. Na quarta-feira também às 15 horas, na tarde da bênção, oração. Na quinta-feira nós reunimos nos lares às 20 horas no culto nos lares, que são as células. No domingo, no sábado às 19h30 nós reunimos no culto de adoração a Deus. E no domingo nós reunimos em 2 horários, sendo que às 9 horas o culto de ensino das Sagradas Escrituras e às 19 horas o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite. É sempre uma alegria receber pessoas como você em uma de nossas igrejas. Como eu já anunciei, eu quero pensar com você sobre a volta de Jesus em contagem regressiva. Eu quero dizer com isso o seguinte, que Jesus já está às portas e agora é como se estivesse contando 10, 9, 8, 7, 6, até o ponto zero. Jesus está voltando. Agora, todos nós, eu acredito de uma maneira indubitavelmente, já ouvimos falar que Jesus veio aqui a essa terra uma vez. E também, ainda que superficial, a grande maioria já ouviu falar que ele vai retornar para buscar um povo zeloso e de boas obras. Agora, muitos duvidam, outros questionam, outros chegam até a fixar data, mas a verdade é que a Bíblia, ela não deixa uma data fixa. É o texto que eu vou ler e cabe a nós, então, estar aguardando, mas ele não afixou data. Ouça bem o que eu irei ler em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 1. Diz assim: irmãos, relativamente ao tempo e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Quando anda dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto a que estar para dar à luz, de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em treva, para que esse dia, como um ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-vos da couraça da fé, do amor, tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Louvado seja Deus. Este texto é um texto que nós podemos classificá-lo como um texto conclusivo, ou seja, que ele dá um desfecho, assim, início, meio e fim, que a gente pode concluir essa leitura chegando um raciocínio sem depender de outros textos correlatos para dar suporte. Que Jesus fala, o apóstolo escreve, né, falando sobre a volta do Senhor Jesus. E uma das primeiras coisas que eu quero pensar com você aqui é no aspecto que este texto fala que ele vem de surpresa. Muitas pessoas pensam assim, por que Deus vai fazer isso conosco? Por que Ele não afixou uma data? E muitas pessoas até ousam acusar Deus de injustiça.
Deus não está sendo justo, ele poderia ter fixado uma data para a gente estar preparando. Mas essas mesmas pessoas que acusam Deus de injustiça são aquelas que querem viver uma vida de libertinagem, viver a revelia, para que naquele momento ele prepare para a chegada. Mas a palavra de Deus mostra que Deus não usa esse critério. E então a Bíblia vai mostrar que ele virá e compete àqueles que acreditam nas palavras sagradas, né? Porque esse livro nós o temos como o livro sagrado, que nós pautamos a nossa regra de fé e prática. E uma vez que eu acredito nestas verdades, eu preciso de preparar. E o Senhor Jesus, em Lucas capítulo 17, ele fala que na sua volta, muitas pessoas serão surpreendidas. E ele faz uma analogia dos contemporâneos, né, de Noé. Quando Noé estava construindo a arca, que ele estava pregoando a mensagem da justiça, muitas pessoas não deram crédito. Por isso Jesus disse, quando o Filho do Homem voltar, será semelhante quando Noé entrou na arca. Não deram crédito. Jesus ele faz outra comparação, também será como Ló, né? Quando houve a destruição de Sodoma e Gomorra. Muitas pessoas foram surpreendidas. Agora, essa surpresa é para aquela pessoa que não acredita nas Sagradas Escrituras. Existe um texto na segunda carta de Pedro, capítulo 3, que fala assim, que ele fala sobre os blasfemadores dos últimos dias. Onde está a volta do Senhor? Desde que os nossos pais, né, viveram, eles falaram sobre isso, que vai voltar e nunca volta. Aí o texto mesmo responde, no versículo 9, Deus, ele não retarda a sua vinda, mas ele quer que todos os homens cheguem ao arrependimento. Então eu preciso estar atento hoje, eu preciso estar vigiando hoje. Então, outro aspecto deste texto que eu estou compartilhando aqui é o versículo 6. Ouça bem o que eu irei ler. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Então, a vigilância é a sobriedade. Estar atento, porque o nosso Senhor ele pode voltar a qualquer momento. Compete eu ficar atento. Compete eu estar atento. Então aqui está dizendo assim, vigilância, está vigilante. Sobriedade, o que é sobriedade? Sóbrio é ao contrário da embriaguez, da falta de lucidez. Uma pessoa lúcida, né, que ela não está embriagada, ela está lúcida. Ela sabe fazer juízo do certo e do errado, daquilo que é ou não é. Então, esse versículo vai dizer o seguinte, assim, pois, não durmamos. É uma advertência para aqueles que acreditam que são da luz, que acreditam em Cristo, que Ele veio aqui e que Ele vai voltar para buscar um povo zeloso e de boas obras. Então, compete a ser vigilante e sóbrio. Já imaginou uma pessoa, né? Essa sobriedade é o oposto da embriaguez. Já imaginou uma pessoa, um guarda de trânsito, controlando o trânsito, né? Numa via onde tem um trânsito intenso e ele embriagado? Você já imaginou? Ou então imagina você, um médico, ou um enfermeiro cuidando de um paciente e ele estando embriagado, não estando sóbrio. Pensa sobre isso. O que ia ocorrer? A palavra de Deus mostra que nós precisamos ser sóbrio e ser vigilante. Você colocaria um recém-nascido aos cuidados de uma pessoa bêbada para tomar conta para você? Então a Bíblia diz assim, sede vigilante e sede sóbrio, ou seja, eu tenho que estar consciente
de que o Senhor Jesus, ele pode voltar a qualquer momento. Ele pode voltar a qualquer momento. E a Bíblia vai dizer o seguinte, no verso 8 deste mesmo texto, que eu estou aqui para compartilhar com você estas verdades que eu creio, né? Nessas verdades, assim, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo, né? Revestindo, colocando. No verso 9, assim, porque Deus não nos destinou para a ira. Então, eu e você precisamos de pensar sobre isso, porque o Senhor, Ele quer que eu e você estejamos preparados para aquele grande e glorioso dia. Em algumas traduções, assim, grande e terrível dia. Grande para aqueles que vão receber o bem-vindo de Jesus. Ele vai dizer, bem-vindo, né? Entrai para o reino que está preparado antes da fundação do mundo. E outro, ele vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então, vai ser um grande e terrível dia. Eu estou aqui falando da volta de Jesus, porque eu acredito que se tem coisa que nós precisamos de preocupar é com isso. Sabe por quê? Porque essa questão de orar a Deus para comida, para vestir, para as vestes, para a bebida, tudo isso é um equívoco nós ficar assim. É claro que nós precisamos de agradecer a Deus, mas Deus dá a comida, dá a bebida, Ele dá as vestes, ou seja, a sustentação até para o ateu. Isso está vastamente exposto nas Sagradas Escrituras. Então a pessoa, às vezes, ela fica fazendo campanha para comprar um carro, para comprar uma casa, campanha para isso, tudo é ensinamentos errados. Por quê? A Bíblia diz o seguinte, que Deus faz com que a sua chuva e o sol venha sobre o justo e sobre o injusto. E Jesus fala assim, por que estáis ansiosos pelo comer, o beber? O vosso Pai sabe o que necessitais. Então, eu e você precisamos preocupar em estar preparado para a volta de Jesus. Você já encontrou alguma pessoa morta pela calçada fora porque ela é ateu? Ela não acredita em Deus? Ninguém. Sabe por quê? Porque Deus tem um compromisso com a sua criação. Se eu acreditar em Deus ou não acreditar, eu não vou morrer de fome, porque Deus criou as criaturas e colocou a sua criatura aqui, Ele vai sustentar. Se eu creio ou não nele, Ele vai sustentar dentro daquele ciclo de vida. Aliás, essas questões deveriam só de agradecer a Deus, porque sustentar, isso Ele sustenta o boi, a vaca, Ele sustenta os animais, Ele sustenta a criatura. Agora eu e você precisamos de preparar para algo muito superior a isso, que é a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus. Agora, por fim, como o nosso tema aqui é sobre a contagem regressiva da volta de Jesus, Jesus está voltando e Ele vai voltar. Às vezes as pessoas zombam, escarnecem, como eu já disse aqui anteriormente, mas assim como Ele veio, Ele voltará. E a palavra de Deus, assim como Ele trouxe juízo ao período, né, do dilúvio, né, os contemporâneos de Noé, assim como Ele trouxe juízo sobre Sodoma e Gomorra, assim também Ele vai trazer juízo e Ele vai julgar. Então, eu e você precisamos de entender o que está escrito aqui. Esse versículo que eu quero meditar sobre a volta, contagem regressiva. Ouça bem o que está no versículo 3 deste mesmo capítulo. Eu estou meditando com você em Tessalonicenses capítulo 5. Verso 3 diz assim, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Ou seja, como as pessoas estão assim, agora estamos seguros. Não, aí pode ser aquele momento que é a volta do Senhor Jesus. E aí ele faz uma analogia, o escritor,
que é Paulo que escreve essa carta àquela comunidade de Tessalônica, dizendo o seguinte: como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, né? Então vamos imaginar uma mulher que está na iminência de ganhar o seu filho este mês. Aí, né, completou os 9 meses, porque a gestação dura 9 meses. Aí essa pessoa assim, não, eu não estou preparada para ganhar esse filho. Essa mãe diz o seguinte: eu não estou preparada para ganhar esse filho. Eu vou adiar. Daqui 5 meses. Afinal, eu tenho que comprar o carro. Afinal, eu tenho que construir. Afinal, eu tenho que preparar para a chegada desse bebê. Todo 9º mês, mas eu vou deixar para ganhar quando tiver com 18 meses. É possível isso? Ele está fazendo essa analogia que assim como não pode ser adiado, ser protelado o nascimento desta criança que está no útero materno, assim também, quando chegar o momento da volta de Jesus, não tem esse negócio de ficar esperando, eu tenho que preparar. Afinal, eu tenho que preparar, eu tenho que alinhar a minha vida com Deus. Eu estou com esse relacionamento errado, eu tenho que consertar esse relacionamento. Eu estou com esse vício, eu estou ganhando dinheiro de maneira, ilícita. Eu estou com esse relacionamento, eu vou consertar. Deus, espera eu consertar. Não vai. Assim como aquela que está para dar à luz, não pode ser adiado. Uma mulher, quando vai dar à luz, completou períodos de 9 meses, ela não pode ser daqui 1 ano, daqui 2 anos, eu não estou preparado para a chegada dessa criança. Se tal não está, a criança vai nascer. E é isso que o versículo está dizendo. Eu quero meditar com você. Diz assim: eis que sobrevirá. E como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, de modo nenhum escaparão, ou seja, não pode ser protelado, adiado. Então eu e você que estamos com esta oportunidade, precisamos de pensar, como tem sido a minha vida? Eu estou esperando, porque as pessoas às vezes preparam para tantas coisas e ele não prepara para a volta do Senhor Jesus. E a Bíblia diz o seguinte: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E quando nós lemos na Sagrada que as pessoas casavam, davam-se em casamento, tudo isso é louvável. Qual o mal que existe na pessoa casar? Qual o mal a pessoa construir? E qual o mal que existe em vender? Mas ele está falando de colocar isso como prioridade. Você que está me assistindo precisa preconizar o reino de Deus, buscar em primeiro lugar, porque Jesus, ele pode voltar até mesmo antes de nós concluir a oração final. E a nossa pergunta: como está a sua vida? Jesus está voltando pelos aquilo que está acontecendo. Nós podemos fazer uma leitura e ver que tudo que Jesus falou está acontecendo e ele vai manifestar para buscar aqueles que confiam nele. Com essas palavras eu quero finalizar desafiando a você a pensar sobre isso. Se ficar buscando a Deus por causa de comida, bebida, não. Se você trabalhar, esforçar, isso vem naturalmente. Até quem não crê em Deus, mas você precisa se preocupar em alinhar a sua vida com Deus. Aliás, você que está me assistindo já recebeu muitos benefícios. Aliás, você tem que agradecer, porque vem dele mesmo. Mas não se ficar aflito. É incrédulo que fica aflito com relação a essas coisas. Mas quem acredita em Deus sabe que Deus vai prover. Mas, sobretudo, você precisa de preparar para esse encontro majestoso com aquele que é o Rei da Glória, que vai reinar com justiça segundo a sua palavra. Bendito Deus e Pai, eu me dirijo a Ti em oração, dando graças ao Senhor, porque nos é oportunizado a saber que o Senhor vai voltar. Embora nós não sabemos o dia nem a hora, mas compete-nos a estar vigilante e sóbrio, porque o Senhor pode voltar e nós cremos que o Senhor possa também despertar essa pessoa que está me assistindo, ó Deus, abençoando essa vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graças a Deus, estamos chegando ao final de mais um programa. Eu aguardo você no próximo Igreja Batista Renascer,
uma mensagem de vida.